Hoje vamos falar sobre reparos em estruturas metálicas. Meu nome é Flaviana Nascimento e vamos lá. Começando então com os 3 pilares de um reparo aeronáutico, né? Então todo reparo, sem exceção, ele tem que atender esses 3 requisitos fundamentais para garantir a aeronavegabilidade. O primeiro seria restaurar a resistência. Então um reparo muito duro ou um reparo muito forte, ele pode causar dano à aeronave. Então ele cria, né, um ponto duro que concentra tensões. Então tem que prestar atenção se o reparo está sendo realmente adequado para a aeronave, para não trazer esse ponto duro, né? Tem que manter o contorno, então não deve alterar o perfil aerodinâmico da aeronave, para não gerar arrasto ou alterar as características de voo. E no 3, minimizar o peso. O peso adicionado deve ser o mínimo possível para não afetar o desempenho, consumo e criticamente o centro de gravidade da aeronave. E agora vamos falar sobre as tensões, né? Os estresses que a aeronave sofre, né? Então a tensão é uma força que puxa o material, ele tende a esticá-lo. Então, por exemplo, pensa quando a gente vai puxar uma corda. Você aplica uma tensão. Se puxar demais, ela rompe. Quando o motor puxa a aeronave para frente e o ar resiste puxando para trás, algumas partes da estrutura, por exemplo, as longarinas, sofrem tensão, porque estão sendo esticadas entre duas forças opostas. A compressão é o estresse que tenta esmagar ou encurtar o material. Tipo quando você aperta uma lata, ela deforma porque está sob compressão. Quando a aeronave está no solo, o peso da fuselagem e das asas pressiona para baixo. E esse peso gera compressão nas estruturas verticais, como nos montantes e nos tirantes. Elas seguram tudo e são empurradas contra o chão. Então, por isso, quando a gente projeta um reparo, furos de rebite devem ser minimizados ou compensados para manter a resistência. O cisalhamento é o esforço que tenta fazer um material deslizar em partes. Imagine, por exemplo, quando você vai cortar um papel com uma tesoura. Uma lâmina empurra para cima e a outra para baixo. Isso é um cisalhamento. Resistência ao cisalhamento geralmente é menor que a tração ou a compressão. Se o rebite falha em cisalhamento, as chapas se separam. É um risco estrutural. Por isso, quando a gente vai escolher um rebite ou um parafuso, você deve garantir que ele tenha resistência ao cisalhamento suficiente, esteja de acordo com a resistência da chapa que está unindo. Então, se o rebite cede, tudo escorrega. Sem o cisalhamento bem calculado, a junta desmonta. Então, por isso, os rebites e os parafusos eles devem ser selecionados para que sua resistência ao cisalhamento seja compatível com a resistência à tração da chapa unida. A torção. Torção é um estresse que tenta torcer uma estrutura ao longo do seu eixo. Então, pensa numa toalha, quando a gente torce a toalha para tirar água. Então, uma ponta vai para um lado e a outra para o lado oposto. Isso é um torque, é uma torção. Quando o motor gira a hélice, ele gera uma força de reação que tenta torcer a fuselagem para o outro lado. Enquanto isso, o restante da estrutura resiste. Então, o resultado, a torção ao longo da fuselagem. Torção é a força que tenta espanar a fuselagem como tampa de garrafa. Se a estrutura não aguentar, ela torce. E o avião não foi feito para ficar torcendo, né? Ele precisa estar com todas as forças equilibradas. Então, as estruturas tubulares, eixos e fuselagem devem resistir à torção sem deformação permanente. Certo? Então, por exemplo, as longarinas de asa resistindo ao momento de torção causado pela sustentação. O estresse, né? A flexão, é a dobra. Flexão é o esforço que tenta dobrar uma peça, mas ela não age sozinha. É uma combinação de tração, mais compressão e mais o cisalhamento. Então, imagina a asa de um avião em voo. A parte de baixo estica, está em tração. A parte de cima comprime, está em compressão. No meio há um eixo neutro, que não alonga e nem comprime. E ao longo desse eixo neutro tem o cisalhamento máximo.
Então, a flexão é a briga interna entre quem quer esticar e quem quer esmagar. E a estrutura no meio do fogo cruzado, certo? Então, aqui tem a figura para vocês entenderem a tensão, a compressão, o cisalhamento, a torção e a flexão. Consigam ver quando a asa, né, como a asa faz a sua flexão aí, o quanto ela consegue fazer essa abertura, né? Ela vai mais de 5 metros, então, se não me engano, são 2 metros para cima, dois e pouco para baixo, o quanto ela consegue fazer essa flexão dela, né? Então, quando a gente pensa aí que a gente está sofrendo algumas turbulações, né, no voo, a gente lembra dessa asa fazendo toda essa compressão. Bom, as ferramentas de construção e reparo de chapas metálicas. Então, todo reparo começa com um bom planejamento e marcação precisa. As ferramentas comuns que tem é a régua metálica graduada, o esquadro combinado, o compasso, o gabarito de furação para rebites. Então, a gente tem que ter muita atenção ao material, né? Nunca use lápis grafite número 2 direto no alumínio. O grafite ele gera uma corrosão galvânica. Então, a gente tem que preferir uma caneta, né, de ponta de fibra, marcar por cima da película protetora da chapa e os riscadores pontiagudos, eles podem ser usados para traçar linhas finas apenas se as marcas forem removidas depois. Então, quando tem um risco profundo, pode ser que gere uma trinca e também uma corrosão no futuro. E as ferramentas de corte, tem alguns tipos, né, de ferramentas. Tem a tesouras de aviação manuais, que corte reto, esquerda ou direita, que é ideal para chapas finas. A gente tem a serra manual, serra elétrica pneumática, serra de fita. Temos outras ferramentas como os nibbles, que faz o corte tipo pinça, bom para curvas. Temos a esmerilhadeira para acabamento ou corte robusto. E para segurança, né, temos sempre que lembrar do nosso EPI, sempre usar luvas e óculos de proteção, prender a peça firmemente e, após o corte, rebarbar com lima ou desbaste, remover os cantos vivos e evitar pontos de trincas ou corte acidental. A perfuração, né, em estruturas, as ferramentas utilizadas são furadeira portátil, por exemplo, a pneumática, que é preferida aí na aviação, ela é leve, segura e sem faíscas. E temos a elétrica também, que é usada em áreas sem riscos de inflamáveis, tá? Temos então as brocas, que faz o aço rápido, o diâmetro conforme o rebite, por exemplo, se a gente tem uma broca de 30, de 3,3 milímetros, tem que ter um rebite de 1/8, tá? E então as boas práticas, marcação com punção, pequena batida para guiar a broca e evitar que escorregue, a furação a 90 graus da superfície, fixação firme com grampos ou sargentos, porque aí evita furo fora do lugar e previne acidentes, que seria a peça girando com a broca. Então, durante um reparo na estrutura da aeronave, nós precisamos garantir que a peça fique perfeitamente alinhada antes de furar ou rebitar. Se elas se moverem, o furo sai torto e o rebite não encaixa. Então, para isso, a gente tem que usar uns equipamentos de fixação temporária. Por exemplo, né, exemplo comum na aviação, a gente usa os sargentos ou os grampos, que prendem as peças maiores a bancadas ou entre si. Mas o mais usado em aviação é o cleco, que é um fixador temporário que encaixamos nos furos pilotos. Ele tem uma mola que segura duas chapas juntas com firmeza,
simulando o que será um rebite depois. Cada cleco tem uma cor que indica o diâmetro, por exemplo, o prateado é para 1/8 de polegada. E quando a fixação precisa ser mais forte, usamos o cleco com parafuso. Ele é apertado com chave e consegue segurar com até 300 libras de forças, né? Trouxe a fotinha para vocês entenderem. Então, o cleco a gente coloca nesses pontos, né, pilotos, para que a gente fixe os materiais usados. Os equipamentos de fixação temporária, né, quando estamos fazendo um reparo ou montagem, nada pode ficar ali sambando. Então, as peças precisam estar bem presas e alinhadas antes de furar ou rebitar, né? Senão, o furo sai fora do lugar. O rebite não encaixa e o reparo fica todo errado. Para isso, então, usamos os grampos, os sargentos e os clecos, como foi dito no slide anterior. E claro, a gente tem que lembrar da morsa de bancada. Ela serve para segurar peças para cortar, lixar ou dobrar. Tem morsa giratória, tem morsa com bigorna, só nunca prende alumínio direto nela, porque amassa. Então sempre tem que colocar uma proteção ali entre o mordente e a peça, tá? Para que não tenha para que não marque a peça e fique de um jeito adequado, né? Tipo, a proteção a gente usa ou madeira ou borracha, tá? Então a gente tem outros tipos de ferramentas também, além das ferramentas comuns, né? Na aviação a gente usa algumas bem específicas para garantir precisão e acabamento profissional nos reparos. Então temos as rebitadeiras pneumáticas, que são as pistolas ligadas a compressor de ar, que batem o rebite com força e precisão. A ponta da rebitadeira muda conforme o tipo de cabeça do rebite. Então, escariada, universal. Mas que o rebite funcionar, precisa de um apoio atrás. A gente usa o banking bar, que é uma barra de aço que segura o rebite por trás, enquanto a rebitadeira amassa a cabeça da frente, ou seja, um bate e o outro segura. Aí temos as limas e as lixadeiras, que servem para tirar rebarbas, dar forma e ajustar encaixes. A lixa, onde sobrou material, a lima, onde está fora da medida. E tem também a furadeira de bancada, que chamamos de furadeira de coluna. Ela é usada quando a gente precisa de furo extremamente reto e alinhado em peças soltas, tá? Mas presta atenção, pessoal, a peça tem que estar bem presa na mesa da furadeira, com grampo ou morsa, porque se girar, machuca o furo e sai errado. E aí, em resumo, então, o técnico de manutenção, ele tem que estar familiarizado com um conjunto amplo de ferramentas para chapa de metal, pois elas agilizam e melhoram a qualidade dos reparos em comparação aos métodos antigos. Ferramentas modernas acionadas por eletricidade ou ar comprimido tornam possível cortar, lixar, furar e rebitar de maneira rápida e precisa, liberando então o mecânico para se concentrar na qualidade do serviço. Então, as técnicas de perfuração, tá? Perfuração e dobragem de metais. A perfuração, ela não é só sair furando, pessoal. Ela tem uma técnica por trás, senão o furo sai torto, fora de posição ou até danifica a peça. Primeiro, tem que planejar. Marque o local exato com uma punção de centro ou uma batidinha leve que impede a broca de escorregar no começo. Depois, a broca certa e a velocidade certa. Quando for alumínio, pode usar rotação alta, mas sem forçar para não gerar calor demais. Quando for aço inox ou titânio, aí é outra coisa. E a rotação baixa, pressão constante e lubrificação o tempo todo. Senão o metal aquece, endurece e fica impossível de furar. E o terceiro, tem que ter furos retos e firmes. Furadeira sempre perpendicular à superfície e a peça tem que estar bem presa, assim como falamos, com o cleco, com o sargento ou na bancada. Se a peça girar ou se mexer, o furo desalinha e a broca quebra ou você se machuca. Então presta atenção direitinho na hora que vocês vão estar fazendo essa perfuração, né?
organiza todo o local, planeja, vê qual é a broca certa, a velocidade certa que vai ser usada, qual o material que vai ser usado, e os furos têm que ser reto e firme. Perfurar, então, ela exige mais que precisão, né? Exige um cuidado com a estrutura e os sistemas internos. Então, se a chapa for fina, coloca uma placa de apoio por baixo. Isso evita que ela entorte ou amasse durante a perfuração. Se estiver perfurando algo já montado, atenção total com o que está por trás. Então, pode ter fio, pode ter mangueira de combustível, pode ter tubo hidráulico. Então, se furar algum desses casos, o problema vira uma pane, né? Então, depois do furo, nada de deixar rebarba. Use o escariador para limpar e dar acabamento, que isso ajuda no assentamento do rebite ou do parafuso e evita a tranca. Em furos que exigem alta precisão, como por exemplo em longarinas ou suportes críticos, use a broca calibrada e finalize com alargador, que garante o diâmetro exato e superfície lisa. Então, resumo, né, da missão: furo bem feito, fixador seguro, sem folga, sem trinca e sem surpresa depois, né? Se a gente prestar atenção no que a gente está fazendo, não vai ter uma surpresa depois, no caso de furar algum fio ou uma mangueira de combustível, certo? Então, aqui a gente vai falar sobre as dobragens de caixa e perfis complexos. Então, pessoal, quando a gente vai fabricar uma caixa ou um perfil em formato de U ou L, não é só sair dobrando, tá? Tem que planejar a sequência das dobras. O certo é começar sempre pelas abas menores ou internas. Porque se dobrar a parte externa primeiro, depois pode não conseguir encaixar a peça na máquina. Para esses casos, a gente usa uma dobradeira com dedos removíveis, chamada de box breaker ou finger break. Ela permite dobrar pedaços menores sem interferir nas outras partes da peça. E olha o pulo do gato que aqui. Se o formato for muito fechado e não der para fazer numa peça só, o melhor é dividir em partes e depois rebitar ou soldar. Outra dica: em cantos onde duas abas vão se encontrar, tem que fazer entalhes de alívio, que pode ser em triângulos ou em furinhos, para evitar rasgar ou amassar a peça na hora da dobra. E para fechar, sempre calcula o bend allowance. Isso é o quanto de material vai ser consumido na dobra. Se você não considerar o quanto de material que você vai usar, a peça final vai sair menor ou com ângulos errados. Tabela técnica do SRM, que é o Structure Repair Manual, ajuda com esses valores certinho. Então, a gente tem que estar sempre planejando o que a gente vai estar fazendo o reparo, para que não tenha uma surpresa no final. Já estamos percebendo isso. E a formação de curvas e superfícies arqueadas? Então, vamos falar agora sobre formação de curvas e superfícies arqueadas, que é uma etapa crítica, né, na fabricação de componentes como bordos de ataque, carenagens e seções cilíndricas. Então, para fazer essa curva simples, como tubos ou curvas de uma só direção, a gente usa o rolo curvador, como está aí na imagem. Ela também é chamada de slip roller. Você ajusta os rolos e passa a chapa várias vezes até conseguir a curvatura desejada de forma gradual, sem forçar de uma vez. Então, e as curvas compostas, que mudam em duas direções ao mesmo tempo, como em carenagens ou capôs de motor? Elas exigem mais habilidade, tá? Aí a gente entra a máquina de scratching e shrinking, que a gente vai ver mais pra frente também. É uma alonga e a outra encolhe a chapa em áreas específicas para você moldar o contorno. E outra técnica que a gente pode usar são os moldes macho e fêmea, com martelos de borracha ou prensas que forçam a chapa a assumir a forma desejada. E aí, em oficinas mais avançadas, a gente pode usar o hidroconformação,
que é quando uma prensa hidráulica empurra a chapa contra o molde usando pressão de fluido ou borracha. Dá para fazer até peças em titânio ou magnésio nessa hidroconformação, porque ela sai com um acabamento perfeito. E um detalhe que vocês têm que considerar é que tem que sempre lubrificar a peça durante a conformação, tá? Isso reduz o atrito, evita trincas e ajuda a preservar a ductibilidade da chapa. Se aparecer fissuras, para tudo. Então, se você vê que apareceu algumas fissurinhas, pode ser que o raio de dobra esteja muito apertado ou o material precise de recozimento antes de continuar. Que então apareceu alguma deformação, pessoal, para e veja se precisa fazer um recozimento ou se precisa mudar o material, né, pegar um novo para continuar. As morsas de bancada, ela é um equipamento essencial na oficina, né? Então ela garante aqui, pessoal, a gente entrou em dispositivos de fixação, tá? Então, as morsas de bancada, como eu vim falando para vocês, a morsa é um equipamento essencial na oficina, né? Ela garante a firmeza, a segurança durante cortes, limagens, dobragens. A morsa paralela possui mordentes planos, ideal para peças achatadas, frequentemente com base giratória para posicionamento preciso. A morsa de utilidade, que é a combinada, ela tem mordentes intercambiáveis, né, estriados, e inclui bigorna traseira, sendo útil para materiais arredondados e pequenos golpes. Proteja peças delicadas, né, como alumínio, usando revestimento macios nas mordentes para evitar marcas e danos, como eu tinha comentado com vocês, está sempre colocando o material entre as placas para que não danifique o alumínio. E não exagere no aperto, tá? Especialmente em peças finas ou ocas, para então não ter essa deformação, tá? Para evitar as deformações. Os sargentos e os grampos de fixação, quando a gente vai fazer qualquer reparo estrutural, então a furação em chapas é essencial, então a gente tem que imobilizar as peças. Para isso, a gente usa então as ferramentas sargentos tipo C, grampos rápidos ou até cintas, tá? Dependendo do formato da peça. Esses dispositivos eles servem para garantir o alinhamento perfeito e eliminar qualquer folga, tá? Então, entre as partes, principalmente se a gente vai rebitar. Em reparos de estrutura, a gente sempre combina com cleco. Então, usa o sargento e também usa o cleco, que são os fixadores temporários, tá? Que ajudam a manter as chapas juntas. Uma dica importante, não coloque o grampo onde ainda vai furar, porque ele pode atrapalhar o processo ou até deformar o material. E outra, se for prender uma superfície delicada, tipo alumínio, use o protetor entre o grampo e a peça, como a madeira fina, a borracha, o cartão, para não deixar marcas. Os clecos padrão, então, como vocês já conhecem, tem aquelas molas que a gente usa para alinhar as chapas antes de rebitar. Mas em certas situações, a gente precisa de uma fixação mais forte, e principalmente quando está trabalhando com várias chapas juntas ou em pontos estruturais mais exigentes. Então é aí que entra o cleco, tá? Então a gente tem o cleco padrão, como está mostrando aí na foto, temos o cleco com porca borboleta, temos o cleco com porta hexagonal, tá? São os clecos especiais, que são essa porca de borboleta, você aperta a mão mesmo, e o modelo com a porca hexagonal, ele pode ser instalado com uma ferramenta pneumática, certo? Esses dois geram muito mais força de fixação. Eles chegam a segurar até 300 libras. Então, uma dica de uso para vocês. Primeiro, tem que alinhar tudo com os clecos comuns e depois coloca os especiais nos cantos, tá? Para garantir essa
esse aperto mais forte, né? Essa fixação mais forte nos cantos, né? Ou até nos pontos mais críticos, que aí a gente garante que não vai ter folga de jeito nenhum, certo? Isso garante que a peça vai estar bem colada e na posição certa na hora de furar ou rebitar. Então, quando a gente vai, né, aqui é uma boa prática, né, para fixação, quando a gente for começar qualquer trabalho de fixação, seja furação, rebitagem ou ajuste, o planejamento vem sempre primeiro, certo? Como eu havia dito, nada de sair colocando grampo aleatoriamente. Então, primeiro, ver onde posicionar a morsa, os grampos e os clecos, de forma que a estrutura fique bem apoiada e firme, sem risco de entortar ou sair do lugar. E na hora de furar, jamais coloque a mão atrás da chapa, pessoal. Parece óbvio, mas às vezes a gente está um pouco distraído. Então, primeiro planejamento, né? Se situar ali, ter a consciência estacional de onde a gente está, não coloca a mão por trás, né? Se for precisar segurar por trás, então use uma luva reforçada, porque a gente tem EPI certo para poder fazer isso, que vai te ajudar nessa fixação, tá bom? E faça com muito cuidado, né? Os clecos, eles devem ser retirados depois, né, um a um, só na hora de rebitar, para garantir que a peça continue alinhada até o fim, certo? E no final do serviço, antes de liberar a peça, confira se todos os dispositivos de fixação foram removidos, se todos os clecos foram removidos, se todos os sargentos foram removidos, certo? Os grampos. Porque já teve caso de esquecer cleco preso na estrutura, que isso é um risco muito sério, pode causar até um acidente, né? Ou um incidente. Esses equipamentos, eles são como uma mãozinha extra na oficina. Então, eles estão ali para te ajudar a garantir a qualidade, né? A precisão correta e a segurança. Mas precisa ser usado com técnica e atenção. Então, aqui eu trouxe uma foto para que vocês entendam. Aí tá a morsa, né, com a chapa de alumínio. Tem uma barra, então, que encontradora, que ela te ajuda ali na fixação também, né? E a hora que vai estar fazendo o rebite ali, os clecos, né, ajudando na perfuração. E, claro, ali a madeirinha para poder fazer essa fixação correta, né? Fazendo com que ela fique bem presa e também não machucando, né, a chapa. Prendedores estruturais, então, os rebites sólidos, rebites cegos, parafusos especiais. Então, agora a gente vai falar sobre os rebites sólidos, que são os fixadores permanentes mais usados na aviação, tá? Eles são excelentes para suportar cargas de cisalhamento, ou seja, aquela força que eu falei para vocês no começo, aquelas forças laterais, né, entre as chapas, né, que fica ali como se fosse esfregando ali uma na outra, né? Mas eles não são bons para tração axial, aquela força que puxa direto no eixo do rebite, tá? A estrutura básica é bem simples. Então, ele tem uma haste lisa com uma cabeça fixa. Na hora da instalação, a gente deforma o outro lado, que vai virar a chapa shop head, usando uma rebitadeira pneumática e uma barra de apoio, tá? Que foi a foto anterior que eu mostrei para vocês. Então, por isso, precisa ter acesso dos dois lados da estrutura. Então, ali uma barra, né, encontradora, que ele te ajuda a segurar, né, a barra de apoio, e a rebitadeira pneumática. Os modelos mais comuns são o alumínio de 2117 T4, que é o chamado de AD, e é o mais usado na manutenção geral, e o D, né, o D e o DD, 217 T4D e o 224 T3DD, que são usados em estrutura de maior carga. Também temos o aço, o titânio e o monel, que é o níquel cobre.
para áreas de alta temperatura ou exigência estrutural. Então, a gente tem dois formatos principais, que é o AN470, que é a cabeça universal, uma leve saliência, ideal para áreas internas, aí como está na foto, essa do lado direito, e o AN426, que é o escareado a 100 graus, que é o do lado esquerdo, que fica rente à superfície, né? Usado onde precisa de acabamento liso, como em superfícies externas, para não ter o arrasto, né, na estrutura. Então, depois de instalado, o rebite ele precisa expandir cerca de 1,5 vezes, 1,5, né, o diâmetro original para travar bem no furo e ter um chop head com altura de 0,5 de diâmetro, tá? E claro, não posso deixar de falar para vocês uma regrinha de ouro, né? Que nunca reutilize um rebite, certo? Se precisar remover o rebite, use uma técnica adequada para não danificar nem ovalizar o furo. E por fim, né, a gente tem que entender os códigos AN, MS ou NAS, que é fundamental para escolher o rebite certo, né? Como manda o CRM, SRM ou desenho técnico. Lá eles vão estar informando os códigos corretos do rebite que tem que ser utilizado. É só prestar muita atenção no SRM, né? E fazer o que está sendo pedido. Então, também a gente pode falar, continuar falando, que são os... aqui a gente pode mostrar os universais, né? Com a fotinha que eu trouxe para vocês, o AN470, né? Leve protuberância, né? Que é de uso interno. Escareado a 100 graus, né? Superfície lisa externa. E após instalado, então, ele vai expandir, como eu tinha dito, e nunca pode reutilizar, beleza? Aqui eu trouxe uma foto para vocês verem que tem as marcas, né? Tem as marcações que são feitas na cabeça do rebite para poder classificar as suas características, certo? Então aí tem a de depressão e uma cruz em relevo. E alguns rebites não tem marcas, tá? Aí aqui uma fotinha, né? Um rebite sólido universal no skin da Boeing. Então depende muito da aeronave, de qual rebite vai estar depende do modelo, né? Da aeronave para a escolha de rebite. Então tem que estar sempre prestando atenção no SRM, que ele vai estar te informando o rebite correto para ser utilizado ali. Então, um rebite escariado, tipo flush, né? No pilão do motor do Boeing. E note que elas estão com flush com a fuselagem skin, ó. Isso a gente vai estar vendo que é cada um, que é o flush. E os rebites cegos, né? Os cegos, eles são usados quando só há acesso por um lado da estrutura, tá? São tubulares, com um madril que é puxado por ferramenta especial, então a gente tem que ter uma ferramenta especial para depois puxar ele, formando a cabeça no lado oposto e quebrando-se no final. Então a vantagem de utilizar os rebites cego é que eles permitem fixação em locais onde não é possível usar a barra de encosto, que é igual aquela fotinha que eu mostrei para vocês, que ajuda, né, a gente a fixar. Então, esses cegos, quando a gente não tem um apoio do outro lado, a gente usa o rebite cego. E tem, claro, as limitações, né? Ele é menos resistente que o rebite sólido, né? Os modelos antigos, eles podem soltar o madril com a vibração, e por isso, em aviação, usa-se apenas rebites cegos com travamento mecânico, por exemplo, Cherry Max ou o Hook, que prendem o madril de forma definitiva, tá? Ele tá ali, ele não vai soltar caso tenha alguma vibração, né? Então, na aviação, como a gente sabe, precisa ser tudo muito certo para que não tenha, né, não ocorra nenhum acidente. Também a instalação dele, né, é feita com rebitadeira de tração, que é manual ou a pneumática,
que puxa o pino e deforma a base, formando então uma cabeça cega, assim como tá ali na foto, certo? É só substituir rebite sólido quando SRM autorizar, então lembra sempre de prestar atenção no que está falando ali no manual para que vocês não errem, não coloquem um rebite errado. Furação precisa e limpeza antes da instalação, né? Tem que ter esse cuidado. Tem que ter uma remoção, se a gente for remover, né? Requer uma perfuração no centro, tá? Onde não usar, então, o rebite. Prestar atenção porque isso pode ser perguntado na ANAC, né? Em estruturas primárias, sem aprovação, por exemplo, na longarina, nas junções principais, nas áreas pressurizadas ou nos tanques, né, nos tanques de combustível, ou nas fuselagens, nos locais sujeitos a forte vibração, se não forem do tipo com travamento, e o mais comum e mais usado é o de 100 graus, certo? E aqui, os parafusos estruturais especiais são os fixadores especiais como o high lock, o high latch, o lock bolt e o J-bolt, que são usados em pontos estruturais críticos da aeronave, onde rebites ou parafusos comuns não bastam. Então, o high lock é um parafuso com colar que se rompe sozinho ao atingir o torque ideal, esse como está a fotinha de baixo, garantindo aperto consistente mesmo em locais de difícil acesso, uma pessoa só, chave de um lado. O lock bolt é um pino de alta resistência e colar deformado com ferramentas especiais, tá? Fixação permanente e altíssima resistência. Com junções primárias, motores ali, no trem de pouso é usado também. O J-bolt ele mistura de rebite e parafuso, ideal para locais de acesso limitado, a alta resistência ao cisalhamento e à tensão. Então, tornando-o adequado ao uso em grandes esforços, onde os outros tipos de fixadores são impraticáveis. Parafuso estruturais especiais, quais são as vantagens dele? Então, resistência próxima ou superior à de rebite sólido. Alguns podem ser instalados com acesso por apenas de um lado. E menor risco de torque errado, tá? Especialmente o high lock. Os cuidados que a gente tem que ter é a substituição só com aprovação do SRM, como foi falado, ou da engenharia, o uso correto das ferramentas para evitar os danos, atenção aos materiais diferentes para evitar corrosão galvânica, tá? Para banca de ANAC, então, a gente tem que lembrar das palavras-chave. O high lock, colar que se quebra sozinho no torque certo. O lock bolt, que é o pino mais colar crimpado, permanece firme e forte. E o J-bolt, que é o rebite de múltiplas partes para acesso limitado. E agora vamos falar sobre as ligas metálicas utilizadas, tá? O alumínio, magnésio, titânio e aço inox. O alumínio, ele domina então a construção aeronáutica por ele ser leve, resistente e trabalhável, tá? A gente tem a série de 1000, por exemplo, 1100, que é um alumínio quase puro, excelente contra a corrosão, muito maleável, baixa resistência, usado em tanques, carenagem, acabamento. Temos as séries 2000, por exemplo, o 2022 T3, que é de alta resistência, mas pouca resistência à corrosão, tá? Quase sempre vem revestido com alumínio puro, que é o Dura Alumínio, clássico de fuselagens e asas, tá? Série 5000, o alumínio magnésio, né? O 5052, que é o H32, que tem uma boa resistência à corrosão e é soldável, não tratável termicamente e é usado em tanques e turbulações. E a série 6000, que é o alumínio, Si, magnésio,
que é uma média resistência, soldável e versátil. E a série 7000, que tem uma altíssima resistência, porém suscetível à corrosão sob tensão e fadiga. A Tempera T73 ela é menos resistente, mas é mais durável que o T8, tá? Em ambientes mais agressivos. Por exemplo, exemplo prático aqui, o 224T3 a gente usa para chapas de revestimento, nervuras, rebites. A longarina, os 7075 T6, temos a longarina, junções críticas, que é de alta resistência. O 2014 T6 também, que é para peças forjadas, rodas, motor. Tem que ter um cuidado essencial, que é a escolha da liga é sempre um equilíbrio entre o peso, resistência e resistência à corrosão. Substituição ao que está sendo pedido ao CRM, né, pode alterar a liga e pode mudar a rigidez, a furação e a fadiga. Então, nunca altere o que o SRM está pedindo, tá? Para vocês estarem ali ligados para a banca da ANAC, então o 1000 é o puro, o 2000 é o duralumínio, forte, mas precisa de proteção, o 5000 é magnésio, corrosão e soldagem, o 6000 é versátil, média resistência, e o 7000 é o super forte, que é mais crítica para corrosão e para fadiga, tá? Então, lembra de memorizar esses números, por caso pergunte na ANAC. E aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês familiarizarem melhor, tá? Então, aí o 1100 é alumínio puro, baixa resistência, excelente conformabilidade e resistência à corrosão. Aplicação, peças não estruturais, carenagens, tanques. O 2024 é o cobre, alta resistência, boa resistência à fadiga, requer alclade para proteção, revestimento de fuselagem e asa estruturas primárias, que é utilizado nas aplicações. O 5052 é o magnésio, boa resistência à corrosão e soldável, tá? Aplicação em tubulações de combustível e hidráulico. O 6065 é o magnésio e silício, boa combinação de propriedades extrudáveis e tem aplicações dele em perfis mais extrudados, tá? Com tubulação estrutural. O 7075, o elemento principal é o zinco, e ele tem maior resistência, né? Mas é mais difícil de conformar. Ele é usado em longarinas, revestimento superior de asas, como em áreas de alta compressão. O magnésio e suas ligas. Aqui trouxe uma fotinha para vocês entenderem mais ou menos o formato ali, né, a cor ali do magnésio, né, usado aí no B52, tá? É um metal estrutural mais leve, ele tem 35% mais leve que o alumínio, mas vem com um pacote de sérios problemas, tá? As vantagens dele, ele usa ultra baixo, né, um peso ultra baixo, é bom para reduzir massa em motores, transmissões e rodas. E as desvantagens críticas, como eu estava falando, né, que é o pacote sério, ele é muito comum, né, ter corrosão, ele oxida rapidamente em ambientes úmidos e ainda mais em contato com outros metais. Ele tem a inflabilidade maior, né, então os cavacos e pó queimam violentamente e não se apagam com água, somente pó seco e especial. E baixa ductibilidade, então ele não aceita dobras ou conformação a frio sem trincar. É um material um pouco mais difícil de lidar, mas ele é mais leve, né? No uso da manutenção, então normalmente ele é ligado com alumínio, com zinco ou com zircônio para melhorar a resistência. Conformação só com aquecimento, então maior de 450 graus Celsius, né, por aí mais ou menos. Reparos complexos são raros, então na prática substitui-se a peça quando possível e o remendo é feito com alumínio. Peças antigas, como rodas, carcaças de motor, ainda podem conter o magnésio
e a identificação clara na peça ou por teste químico, tá? As precauções que devemos ter é que nunca devemos usar a água em incêndio de magnésio. Usinar com ferramentas afiadas, sem faíscas, mantendo a área limpa de cavacos. E após qualquer trabalho, aplicar imediatamente a proteção anticorrosiva, para a gente não ter uma corrosão no futuro. O titânio, né, e as ligas de titânio. O titânio é o queridinho aí quando a gente fala da engenharia, né, que é forçar, que se a gente quer forçar o aço com peso muito menor. Então, as características chaves dele é que mais ou menos 60% dele é mais denso que o alumínio, mas até 2 ou 3 vezes mais resistente, tá? Excelente relação entre resistência e peso. Resiste bem ao calor, até 300 a 400 graus Celsius, e ele resiste também à corrosão, tá? Inclusive em ambiente salino. A liga mais usada é o TI 6AI4V, que é a padrão na indústria aeroespacial. E onde ele aparece? Ele aparece em discos e lâminas das primeiras etapas de compressores de turbina. No bordo de ataque, tem as junções estruturais e parafusos de alta responsabilidade. Nas estruturas sujeitas a calor, então, por exemplo, próximo aos motores e à saída de jato. A trabalhabilidade dele, que ele é difícil de conformar, então ele requer prensas potentes e às vezes aquecimento. Ele é difícil de usinar, então as brocas esquentam rápido, tem que usar baixas RPM, brocas cobaltadas carbeto, lubrificação abundante e remover cavaco sempre. Se esfregar a broca sem cortar, forma-se então uma camada endurecida quase impenetrável. A gente tem um cuidado que ele é muito caro, né? Ele é um alto custo. E também ele tem o risco de corrosão galvânica quando junta o alumínio sem a proteção. Então, resumo para a banca aí: titânio é igual ao aço em força, alumínio em peso, inox em resistência à corrosão, certo? O aço inoxidável, CRES, e aços de alta resistência. Embora o alumínio seja a estrela, né, o aço inoxidável CRES e os aços de alta liga aparecem onde a resistência a calor e esforços extremos são cruciais. O aço inoxidável CRES tem uma alta resistência e excelente resistência à corrosão, usado em firewalls, que são aquelas paredes de fogo, escapamentos, fixadores de motor, freios aerodinâmicos e partes de trem de pouso. Ele tem um peso 3 vezes mais denso que o do alumínio, por isso é usado apenas onde necessário. E tem que ter o cuidado aí, que é o contato direto com o alumínio e magnésio, que pode gerar corrosão galvânica. Então a gente tem que estar sempre isolando, passando um primer, uma pintura, um selante. E o aço de alta liga, por exemplo, 4130 cromomolibdênio, tá? O cromomolibdênio a gente sempre lembra de aço de alta liga. Eles são tenazes e resistentes, mas precisam de proteção anticorrosiva, pintura, cadmiação, usados em fuselagens tubulares, berço de motor, eixos, engrenagens e fixadores críticos. Os parafusos AN-NAS, né, como fixadores de aço, geralmente são cadmiados, tá? Eles são comuns em juntas de alta precisão, como asas e fuselagens. Outros materiais relacionados é o Incomel, que é a liga de níquel, para áreas ainda mais quentes, como os escapamentos, e o titânio, que é substituir o aço inox quando se quer alta resistência com menos peso. Lembra que eu falei para vocês lá que o titânio ele é 35%, né, mais leve ali. Então o CRES, né, o aço inoxidável, ele é resistente à corrosão e calor, é um pouco mais pesado e exige o isolamento galvânico. O 4130, ele é um aço estrutural clássico e que precisa de proteção. E o Incomel tem a altíssima resistência térmica, tá? Lembra desses três aí
na parte de aço inoxidável para poder fazer a banca. E aqui a gente vai entrar em processos de conformação, né? A dobragem à mão com máquina, caixas e curvas. Dobragem manual, ela é usada para pequenas peças e ajustes em campo. Então a gente tem aí a ferramenta, né, de dobrar, chanfrar abas estreitas. Aí na fotinha a gente mostrando os seamers, né, os mordentes largos para dobras até mais ou menos de 5 centímetros. O form blocks, que é o molde de madeira ou metal, mais o martelo de borracha, plástico para contornos complexos, né? E onde a gente as aplicações de dobragem manual, né? A gente faz flanges, reforços, bordas de painéis, o leading edges pequenos, nervuras, tampas de inspeção sob medida. A dobragem mecânica, ela usa máquinas para dobras longas e precisas, tá? As máquinas principais são as viradeiras de bancada, barra articulada que prende a chapa e dobra ao levantar, a prensa dobradeira, que é o press brake, punção e matriz para dobras exatas de 90 graus, de 45 graus, os calandros ou os rolos que criam as formas cilíndricas e cônicas, como eu tinha mostrado para vocês na foto dos slides anterior, que faz essa parte dos rolos, né? Vai passando e vai enrolando ela. E onde é aplicado, né? Nos painéis grandes, nos reforços, nos flaps, nos dutos circulares, nas longarinas. Os cuidados, né, que a gente tem que ter é ajustar o raio mínimo conforme a liga e espessura para evitar as trincas. Temos que manter a superfície limpa, né? Os detritos marcam a chapa, então se a gente tiver qualquer sujeirinha ali, pode ser que ele marque a chapa e faça um pouco de deformação, pode até perfurar, né? Caso tenha alguma limalha ali maior, né? Testar em sucata antes da peça definitiva, né? Para ver se tá tudo, se a máquina ali tá oferecendo a precisão e a repetibilidade correta, né? E essas máquinas, elas exigem setup correto. Um erro de ajuste custa caro em material e segurança. Então, por isso que a gente tem que estar testando antes para ver se está com a conformidade correta. Processos de conformação. Então, a curvatura e recálculo, o stretch e o shrink de flanges, tá? Quando é necessário dar curvatura a uma chapa, né, que tem uma abra dobrável, né, a gente, por exemplo, uma abra dobrada como a flange, né, ela entra em cena a técnica de stretching e shrinking. Então, quando você dobra uma aba, né, a flange, ao longo da borda de uma chapa reta, tá tudo certo. Mas se essa chapa for curva, tipo uma nervura de asa, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Então, a aba, ela quer continuar sendo reta, enquanto a peça quer ser curva. Então, por exemplo, a chapa deforma ou enruga. Então, para resolver isso, a gente tem essa técnica de stretching, que é alongar a flange, ou o shrinking, que é encolher a flange, tá? Para acompanhar a curvatura da peça sem criar deformações, certo? Então, ela tá, aí como tá na foto, ela tá ajudando a fazer essa curvatura da peça para que não tenha, por exemplo, um degrauzinho ali no meio, né? Que ela seja reta, mais curvada. O problema de dobrar diretamente, né, numa vidadeira reta, ela pode entortar e enrugar a peça, tá? E a solução aí, que como eu tinha dito, é o shrink, que é o encurtar, que morde a aba, empurra o material para dentro, que é a curva fechada. O stretcher, que é o alongar, que puxa o material para fora, a curva oposta, e permite formar contornos curvos limpos sem amassados, tá? Alternativa e manutenção, cortes em V na aba para garantir a curva, rebitados soldados depois, se autorizado,
E o English wheel, ou martelamento controlado, para curvar chapas, que é o jeito mais artesanal, aí a gente não usa uma máquina, né? A gente está ali fazendo manualmente. E os cuidados que temos que ter é que nunca devemos forçar a flange na marra, tá? Ela pode criar um enrugamento e também pode ter uma trinca, né? A gente tá sujeito a trincas, né? O risco de trincas. Tem que conferir o raio e o ângulo conforme o projeto, né? Conforme o SRM. Então, aí nunca esquecer de, né? Sempre lembrar de estar olhando o SRM para que a gente não erre e esteja sempre conforme, né? O que está sendo pedido. Evitar retrabalhar demais a mesma peça para não fragilizá-la, né? Que a gente já sabe, quando a gente trabalha demais a peça também pode ser com que ela fique muito fina, ou pode ser com que ela, né, faça um entortamento ali maior do que a gente precisa. Então, tá sempre atento no que a gente vai estar fazendo. Então, as técnicas de reparos de estrutura metálica, né? As limitações e as recomendações. Processo de avaliação. A gente tem que ter uma inspeção minuciosa, tá? A extensão do dano, medir dimensões da área afetada, identificar trincas irradiantes e verificar corrosão adjacente. Localização crítica, avaliar se está em área de alta tensão, se tem zona pressurizada ou elemento estrutural primário, secundário. Se é um material original, então identificar se a liga e a espessura para garantir a compatibilidade do material de reparo. Tá sempre seguindo o SRM, que ele vai estar lá te informando com certeza quais são as ligas, né, e a espessura que precisa ser usada do material, tá? 2, decisão, reparar ou substituir. Então a gente tem que estar sempre vendo, né, fazendo a inspeção ali se a gente tem que se substituir. E quando, por exemplo? Então, se tem um dano muito extenso ou em peça estrutural altamente crítica, se os componentes pequenos, dobradiças, castanhas, suportes têm um custo-benefício favorável, se os membros com empeno acentuado ou uma deformação plástica, se tem ali, né, esse empeno acentuado ou uma deformação plástica, pode ser que quando a gente estiver trabalhando ela, tenha uma perda irreversível de resistência. Então, tem que estar prestando atenção para poder substituir o material. E quando a gente repara? Então, quando o dano dentro dos limites estabelecidos pelo SRM, quando a área não é crítica ou com possibilidade de reforço adequado e quando vemos que tem a viabilidade técnica e econômica confirmada. Então, temos sempre que estar consultando as fontes técnicas oficiais. Então, os documentos, né, a Structural Repair Manual do fabricante, que é a fonte primária. O AC 43131B da FAA, que é o métodos aceitáveis reconhecidos. E as informações obtidas têm limites de danos reparáveis, especificações de reparo padronizadas, métodos aprovados, o flush patch, o lap patch. O princípio fundamental, a segurança vem sempre em primeiro lugar, pessoal. Quando a gente tem alguma dúvida sobre a viabilidade do reparo, a gente tem que estar sempre optando pela substituição, tá? Para não causar, por exemplo, o reparo mal estruturado, que isso pode sim causar um acidente, tá? É melhor a gente conservar, né, ser conservador na manutenção, do que arriscar a integridade estrutural. Então, temos alguns tipos comuns de reparo em chapa, tá? O reparo de chapa, ele é uma área crítica da manutenção e ele visa restaurar a integridade estrutural e aerodinâmica de componentes danificados. A escolha do método de reparo depende de diversos fatores, como a localização do dano, áreas pressurizadas ou não pressurizadas, a importância aerodinâmica da superfície e o tipo de material. Então, o tipo comum de reparo é o lap patch ou scab patch, né? Ele é bem comum
em áreas não pressurizadas ou secundárias, onde não se exige continuidade aerodinâmica, tá? A chapa de reparo é colocada sobre a área danificada e fixada externamente por rebites, com sobreposição que garante suporte sem necessidade de acesso interno. Então, pensa como se a gente estivesse colocando ali o reparo onde a área danificada está. Ele é simples, né, e rápido de fazer, não precisa de duplicador interno, só que a desvantagem dele é que ele fica alguns degrauzinhos, porque como a gente vai estar colocando a chapa em cima, né, da onde está o dano, fica aquele degrauzinho do material a mais colocado ali, né? E só pode ser usado em áreas não pressurizadas ou secundárias, tá? Lembra-se disso, é muito importante. E aí eu trouxe aqui uma foto para explicar para vocês e vocês verem melhor. Olha, imagina que esse amarelinho ali, né, tem um corte ali, um dano. Aí o amarelo vem com uma peça a mais que vai colocar sobre onde está danificado, né? Então, consequentemente, vai ficar esse degrau aí por conta dessa chapa por cima dela, né, do dano. E é o PET sobreposto, né? Ele também conhecido como lap PET. É um método de reparo relativamente simples e amplamente utilizado em revestimento não pressurizados em áreas secundárias, onde a continuidade aerodinâmica não é um fator crítico. Então, a gente só, como que ele funciona, recorta, né, a parte danificada em forma arredondada e coloca uma chapa maior sobreposta por fora, cobrindo o buraco. E as regras, né, de dimensionamento. Então, mesmo sendo um reparo mais simples, o PET sobreposto exige a observância de regras de dimensionamento para garantir a segurança e a eficácia do seguro, do reparo, por exemplo. Então, a gente tem a distância da borda, né, a edge distance. Então, a distância mínima da borda da chapa de reparo até o centro do primeiro furo do rebite, que ele deve ser no mínimo 2 vezes o diâmetro do rebite. Por exemplo, para diâmetro de 1/8, 3,2 milímetros, a borda do remendo deve ficar a pelo menos 6,4 milímetros do furo mais próximo. Tem que ter um espaçamento ideal entre os rebites também. O espaçamento entre os centros do rebite ao longo da emenda deve ser de aproximadamente 4 a 6 vezes o diâmetro do rebite. Para rebite de 3,2 milímetros, esse espaçamento pode variar entre 12 milímetros e 19 milímetros. Esses valores são cruciais para evitar que a chapa rasgue entre os rebites ou que enfraqueça devido a furos muito próximos da borda. Então, está sempre considerando aí o edge distance, o ED, distância da borda, e o pitch, que é o espaçamento entre rebites, o P. Isso pode cair em prova da ANAC também, em banca, tá, pessoal? Então, sempre arredonde os cantos para evitar trincas por concentração de tensão. O PET deve cobrir a área danificada mais a margem extra, tá? Pelo menos 2 fileiras de rebites além da área afetada. Em longarinas ou reforços, faça emendas escalonadas com placas de junção internas, sobrepondo de 3 a 5 vezes a largura da peça. Então, ela tem que estar maior para que não tenha, né, para que não venha danificar no futuro. Então, a gente faz essa área maior para garantir que a peça vai estar totalmente ali escondida, né, tapada. Diferença entre a área pressurizada e não pressurizada. Então, a pressurizada, ela exige um reparo, né, um flush, duplicador interno, controle de vedação e resistência. A não pressurizada pode aceitar PET sobreposto, desde que bem fixado e sem degradação aerodinâmica crítica. Aqui o flush PET, tá? O reparo embutido. É um método preferencial, tá? Para superfícies externas importantes, como as asas e fuselagem de alta velocidade.
e em áreas pressurizadas da aeronave, onde a continuidade aerodinâmica e a integridade estrutural são primordiais. Então, primeiro a gente remove a parte danificada, depois insere uma nova chapa encaixada no furo e por trás coloca-se um duplicador ou double, rebitado que dá resistência. Então ali a gente coloca uma peça a mais por trás que a gente chama de dubber, né, para poder rebitar, dando resistência então a essa ao flush pad, né, que vai estar sendo encaixado na parte de cima do remendo. Né? As vantagens: fica nivelado com a superfície original, né, melhor aerodinâmica, indicado para áreas críticas como fuselagens pressurizadas, asas e partes externas de alta velocidade. Mas a gente tem algumas desvantagens, que ele é mais trabalhoso de fazer e exige acesso interno e uso de duplicador, tá bom? Aqui na foto vocês conseguem observar melhor, que aí então a gente faz esse reparo, né? Tira a parte que vai ser reparada, faz um buraco, coloca por cima o patch e por trás, né, do outro lado a gente coloca o dubber para poder fazer essa fixação melhor com o rebite. Princípios gerais de reparo. Então, além dos tipos específicos de reparo, a gente tem alguns princípios gerais, tá? A extensão do remendo. O remendo deve sempre se estender além da área danificada. Uma regra geral é cobrir completamente a zona afetada, mais uma margem ao seu redor. Preferencialmente com pelo menos 2 fileiras de rebite além da trinca, como eu disse, e as emendas também. Em longarinas, os reforços que necessitam de emendas é recomendável fazer cortes escalonados, tá? Se possível. Deve-se utilizar chapas de junção, como eu disse na outra, para poder juntar uma na outra, para que a gente consiga ter a área abrangente, né? Uma área maior abrangente. E claro, tá, gente? A gente tem que estar sempre cumprindo com de sobreposição, ele deve seguir as recomendações do SRM, geralmente de 3 a 5 vezes a largura do elemento a ser emendado. Então, no reparo estrutural, o material utilizado ele deve ser idêntico ou equivalente ao original. Isso inclui, né, liga, têmpera e espessura. Por exemplo, se a estrutura for de alumínio, o 2024 T3, por exemplo, com 1 milímetro, o pad deve preferencialmente seguir a mesma especificação. Caso não haja disponibilidade, o SRM pode autorizar substituições, geralmente permitindo uma liga mais resistente na mesma espessura ou uma menos resistente com aumento de espessura. No entanto, a gente nunca deve usar chapa mais fina do que a gente está trabalhando, né? Do reparo precisa ser feito, mesmo que a liga seja superior, pois isso afeta diretamente a rigidez e a resistência à compressão ou à flambagem. A simples troca de por exemplo, 7075 T6 por um dos 2024 T3, que sem compensação não é aceitável, porque o 2024 tem menor resistência. Então, em muitos casos, o fabricante fornece tabelas de substituição com fator de compensação e espessura, e isso está sempre no SRM. A gente vai estar lá sendo sempre auxiliado por esse manual. Então, sempre esteja lá, leia e releia para que não tenha nenhuma dúvida. E quanto aos rebites e fixadores, é fundamental a gente manter o mesmo tipo e diâmetro dos elementos presentes na estrutura. Por exemplo, se a área utiliza rebites escareados de 1/8, o reparo deve manter esse padrão. Misturar dois tipos, por exemplo, um rebite universal com um escareado, pode afetar tanto a resistência quanto a estética, além de exigir furação e escareamento específico. Se não houver acesso para formar a cabeça do rebite, o SRM pode permitir o uso de rebites cegos estruturais ou parafusos, desde que explicitamente autorizado. Isso é importante porque fixadores diferentes apresentam características distintas, como resistência e comportamento térmico, como a gente viu nos primeiros slides, que cada um serve para determinada parte da aeronave, né? Então, precisa estar atento também ao rebite e prestando atenção no SRM para ver qual tipo de rebite precisa ser utilizado naquela parte
E após a instalação, cada rebite deve ser inspecionado visualmente, tá? A cabeça ela deve preencher corretamente a cavidade, sem folgas ou fissuras. Rebites mal formados devem ser removidos ou substituídos. Em regiões críticas, o uso de calibradores de rebite é recomendado para garantir o padrão de diâmetro e altura da cabeça deformada. As limitações estruturais, então, o reparo ele deve restaurar a resistência original. Ele não pode alterar o projeto básico, tá? Então, evite cortes retos ou cantos vivos, sempre use transições suaves, né? O taper ou arredondamento. Se a estrutura estiver muito comprometida, substitui a seção completa. Pessoal, lembra, se tiver alguma dúvida ou se a estrutura estiver muito comprometida, opte sempre por substituição, tá? Por exemplo, em trecho de longarina entre cavernas, que é essencial para a nossa estrutura, né? Estar bem reforçada. Muitos pets próximos, isso é sinal de fadiga generalizada, então considere trocar o painel todo. Evite excesso de reforço, peso. Então, caso a gente tenha muitos reforços, daí pode fazer com que também pese a nossa aeronave. E isso faz com que desloque o CG da aeronave, né? E isso pode sobrecarregar outras áreas, né? Reparo muito rígido pode concentrar tensões em zonas flexíveis e causar trincas. Parafusos estruturais devem ser torqueados corretamente e travados. Em superfícies móveis, por exemplo, no leme, nos flaps, no ailerons, verifique o balanceamento após o reparo para evitar o flutter. O flutter é aquela vibração, tá? A vibração que a gente sente na aeronave quando tem algo que não está fixo ou que está transmitindo muito arrasto. Então, durante e após o reparo, né, alguns procedimentos chaves para vocês: apoie a estrutura antes de desmontar, como a gente viu, evite deformações usando calços e suportes, sempre colocando lá as chapinhas em voltas, corte com bordas arredondadas e lixe as extremidades, trate contra a corrosão, aplique primer na superfície de contato, isole materiais diferentes, remova toda a corrosão existente antes de fechar o reparo. E após a rebitagem, verifique se os rebites estão firmes, bem formados e sem folgas. Confira se não há detritos ou ferramentas esquecidas, né? Se não tem um cleco lá esquecido, né? Se acaba que às vezes, né, a gente não presta atenção e pode esquecer algum cleco por lá. Inspecione peças móveis próximas, nada pode interferir com cabos ou comandos. Reaplique primer, pintura ou selante conforme o padrão original. Registre tudo no livro de célula, materiais, tipo de reparo, número do SRM usado. Estar sempre atento ao que você está fazendo para que caso alguém venha perguntar, né, você pode estar ali registrando e você consegue confirmar tudo que foi feito porque você anotou tudo certo. E claro, não podemos deixar de dizer a prevenção de corrosão, né? Todo reparo precisa eliminar a corrosão antes de fechar a estrutura. Então, lixe até o metal limpo ou use removedores aprovados. Nunca esconda a corrosão com um pet, pessoal. É muito delicado a parte de corrosão. Pode ser com que ela fique fragilizada e abra né? Pode abrir alguma arranhadura, algum buraco por conta da corrosão, né? Então, a gente não pode esconder isso nunca. A gente tem que estar sempre tratando a corrosão, né? Eliminando toda a corrosão para que tenha um voo seguro. Se combinar metais diferentes, por exemplo, aço, use primers anticorrosivo como o epóxi ou cromatizante na superfície de contato, principalmente em juntas sobrepostas. Se combinar metais diferentes como aço com alumínio, isole com selante para evitar a corrosão galvânica. Inclua drenagem em áreas fechadas para não reter água e reaplique a pintura original após o reparo.
As áreas reparadas devem ser monitoradas com mais atenção nas inspeções futuras, para ver se existe, né, se deu alguma corrosão, se ela continua no mesmo formato onde foi feito, porque como é um reparo, pessoal, já indica ali que tem uma fragilidade. Fazendo o reparo correto, claro que essa fragilidade ela vai desaparecer, né? Mas estar sempre atento para que aquele reparo esteja do mesmo jeito que foi deixado da última vez. A mitigação da fadiga. Então, a fadiga vem de microtrincas que crescem com o tempo. Para evitar isso, a gente arredonda cantos dos recortes sem ângulos vivos, lixa bem as bordas e os furos, distribua os esforços com duplicadores amplos e rebites bem espaçados, alinhe a orientação do grão do material de reposição com a original, use então os stop rollers no fim de trinca antes do patch, evite furos grandes demais ou chapas muito espessas sem transições suaves que podem concentrar a tensão, certo? Então, o nosso objetivo final aqui é um reparo bem feito. Ele é invisível, tá? Ele mantém resistência, ele mantém o equilíbrio, a aerodinâmica e não compromete o desempenho da aeronave. Certo, pessoal? Espero que tenham aproveitado a aula e até mais.